Obviamente, esse vídeo é um vídeo para a gente debater um pouquinho sobre a escalação, conversar um pouquinho sobre a escalação do Atlético, muito mais no viés tático. Mas eu queria dividir um sentimento com vocês, rapaziada. Eu confesso que o fato da gente ter jogado a estreia e quase 2 semanas depois a gente jogar esse segundo jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro, pra mim traz uma impressão de estreia novamente, sabe? Eu tô nervoso pra esse jogo, cara. Tô nervoso, eu não sei o que vai ser desse jogo, porque quando o campeonato começou, a grande incógnita que eu tinha na minha cabeça em relação ao que seria o campeonato do Atlético seria, assim, como o Atlético acabaria se comportando em casa, né? Porque a gente vem de 2 edições, quase de 3 edições de muitos tropeços em casa. E sempre fica aquela questão, putz, o Atlético joga melhor no jogo reativo do que no jogo propositivo. Então como é que vai ser em casa nos jogos que eu denominei, né, dos pontos óbvios? Será que o Atlético vai conseguir encontrar maneiras de jogar contra times que vêm um pouco mais fechados contra ele? Então, assim, o jogo contra o Santos é uma grande incógnita. Óbvio que eu acho que a gente tem que comemorar o fato do Santos vir com o time desfalcado, sem Neymar, sem Gabriel, o Santos numa escalação que deve ter 3 volantes, um meia e 2 pontas, então deve ser o Santos que deve optar por esse jogo mais reativo, e é aquilo. O Atlético vai pegar um time que, na teoria, vai tentar jogar na transição contra a gente, com um treinador que eu acho que dá para dizer com tranquilidade que ficou especializado em ser um treinador de transição nas últimas temporadas do futebol brasileiro, com um trabalho excepcional do Vojvoda no Fortaleza, sempre com um time com menos posse de bola do que os adversários. Então o Atlético vai ter um desafio muito claro nesse jogo, que é saber como entrar na defesa adversária. Como conseguir penetrar a defesa, no caso do Santos, né? Então, assim, vai ser um jogo que a gente vai ter mais a bola, né? Então a gente vai ter que conversar um pouquinho dessa escalação com o Atlético com linhas altas. Léo Derek, Benavides, Portilla, Zapelli, Esquivel. Aí tem uma dúvida aqui, né? Claramente, se vai ser o Arthur zagueiro pela direita ou se vai ser o Arthur zagueiro central com o Teran fazendo direita. O Arthur pode fazer a direita, apesar de ser um zagueiro canhoto, com o Esquivel da zaga, a tendência é que ele seja ou o zagueiro da direita ou o zagueiro central. E lembrando, Thiago, mas você não falou que o Luiz Gustavo treinou? O Luiz Gustavo treinou, mas como o Léo Derek voltou de lesão, a pancada não foi algo tão significativo. O Odair deve manter o Léo Derek. Se tiver alguma mudança, eu aviso vocês. E quando eu vejo essa formação, me vem na cabeça muito o segundo tempo contra o Coxa Clássico. E o Atletiba ele pode ser algo muito claro para nos ensinar como se comportar contra um time que vai jogar fechado contra a gente. Porque naquele momento, o Atlético teve dificuldade, mas o Atlético criou chances. E como o Atlético conseguiu entrar na defesa do Coritiba? Cruzamentos. Então, você ter uma capacidade de gerar jogadas laterais é muito importante. Benavides por um lado, Léo Derek pelo outro. Aí você tem o Esquivel podendo fazer essa dobra com o Léo Derek aqui, o Mendonça podendo atacar ao lado aqui. E aí eu convido a vocês pensar aqui comigo. Contra o Operário, gol de cruzamento, vitória na Arena da Baixada. Contra o Vila Nova, 2 gols de cruzamento, vitória na Arena da Baixada. Contra o Volta Redonda, gol de cruzamento na Arena da Baixada. Contra o Amazonas, não teve gol de cruzamento. Mas olha como os cruzamentos são uma maneira do Atlético conseguir atacar a defesa adversária. Diferentes tipos de cruzamento, mas sempre usando o corredor lateral. E quando você fala de um time que aposta em cruzamentos, eu acho que você tem que falar da pessoa que tá cruzando, e aí fica muito claro que deve ser Léo Derek e Benavides, esses jogadores que vão abrir o campo, mas de quem vai estar na área? E aí que pra mim é a grande questão. Viveiros e Julimar, ótimo. Mas o Mendonça tem que gerar peso, volta e meia o Portilla tem que pisar na área. Não dá para os nossos jogadores se contentarem a ver os cruzamentos e ficar por si só. Óbvio que você tem que ter uma proteção maior ali para pegar a segunda bola, para tentar até finalizar essa segunda bola, mas eu acho que no final das contas os cruzamentos eles vão ser sim ao natural
um caminho pra gente chegar no gol do Gabriel Brazão. E aí a gente entra naquela questão. O Atlético é um time que não tem uma bola parada muito boa, mas ano passado foi um dos times que mais fez gols de cruzamentos na Série B do Campeonato Brasileiro, sabe? Então, cruzando com bola rolando, eu acho que o Atlético ele até vai bem. Acho que com essa formação você potencializa o jogo de alguns jogadores, né? Eu tô muito curioso para entender como vai ser o comportamento do Zapelli em um jogo onde a bola vai passar mais no pé dele, onde o jogo vai, assim, ser mais sobre o Zapelli, vai ser mais sobre a capacidade do Zapelli de dar ritmo ao jogo, de encontrar os espaços. Sei que é de um nível completamente diferente, mas vem de um jogo muito bom contra o Foz do Iguaçu, então acho que pode ser uma alternativa legal pra gente fazer essa bola passar no pé do Zapelli, fazer essa bola passar no pé do Portillo, no próprio clássico. Eu acho que os dois acabaram se entendendo muito legal. E fica uma dúvida, né? Como o Mendonça vai conseguir se comportar jogando por dentro, mas não tendo tanto espaço para correr. Eu acho que é meio contraproducente você botar o Mendonça numa posição que, na teoria, ele vai se enrolar o natural, pelo menos é o roteiro que a gente vem acompanhando do Mendonça com a camisa do Atlético. Quando joga com campo para correr, seja pelo corredor central, seja pelo corredor lateral, vai bem, mas por dentro, não sei, me incomoda. Confesso para vocês que apesar da grande estreia do Mendonça, para mim foi o melhor jogador do Atlético, no Beira-Rio eu gostaria de ver o Mendonça em estratégias que acabem potencializando ele. Mas pensando nessa estratégia, eu acho que o nosso banco vai ser muito importante, tá? Se o Mendonça não combina tanto com esse modelo de jogo, acho que não tem como não falar que Dudu, João, Bruninho, Leozinho, o próprio Felipe Schick, todos os jogadores que estão acostumados nesse ataque contra a defesa se comportarem como as peças mais dominantes, né? Todos acostumados nesse ataque contra a defesa seriam jogadores com uma capacidade técnica de desequilíbrio ali. Então, na minha visão, eu acho que a gente pode ver eles com alternativas muito interessantes no segundo tempo, se você quiser mudar um pouco o perfil desse ataque, né? Porque o Julimar eu acho que vai ser muito importante nesse jogo, porque o Julimar já aprendeu a ser mais esse segundo atacante de associação, potencializando viveiros. Eu confesso que o Mendonça eu ainda não enxergo dessa maneira. Quero destacar outro jogador pra gente terminar em um lado que o Santos tem muita dificuldade de marcar, que é o lado direito, tá? Ou seja, o nosso lado esquerdo, e aí eu quero destacar como essa escalação com o Esquivel e o Léo Derek, principalmente o Léo Derek atacando a última linha do Santos, pode ser interessante, tá? O Léo Derek é um jogador que vem demonstrando muita facilidade de chegar no último terço e com um repertório ofensivo muito legal, né? Pode ser o cara que ataca espaço, pode ser o cara que cruza para trás, pode ser o cara que pisa na área. Eu acho que os últimos meses do Léo Derek foram meses que a gente viu o Léo Derek aumentando muito o repertório de capacidade de criar chance dele. Então, que seja o Léo Derek esse jogador que nos dê um caminho pelo lado, porque a gente vai precisar desse repertório ofensivo, a gente vai precisar que o Odair seja um técnico com mais armas do que ele vem demonstrando até agora, pelo menos. Valeu, pessoal. Tamo junto, forte abraço, é nóis, tchau, tchau. Calma aí, não fechei o vídeo, me perdoem. Agora é sim, tchau, tchau.